Bom, meus amigos, a CPMI do INSS infelizmente não foi prorrogada. A gente sabe muito bem por quê ou por quem, né? Mas a CPI do crime organizado tá a todo vapor. E hoje a gente acordou com uma notícia maravilhosa. Olha isso aqui. Fechando o cerco, a CPI aprova a quebra de sigilo de cunhado de Vorcaro após movimentar 99 milhões de reais em 7 meses. O que isso quer dizer? Muito provavelmente, o cunhado do Vorcaro era um dos que fazia esse serviço de repassar o dinheiro para, digamos, vamos usar essa palavra aqui, os vendidos, né? Aqueles que o Vorcaro simplesmente comprava para ter ali algum benefício, para ter informações, para ter ali o seu lobby, não é? Garantido. Então, muito provavelmente não era o Vorcaro que fazia esses repasses, era alguém, né? Eram algumas pessoas e uma delas provavelmente é o cunhado dele. Ah, Deiko, mas vai ter deputado do PL envolvido. Alguém tem dúvida disso? É claro que vai ter. Mas você sabe o que eu penso disso? Eu quero é que se dane, que se lasque. Corrupto tem que estar na cadeia. Não interessa se está em partido de direita, se está em partido de esquerda, porque essa gente não é de direita, né? Quem é de direita não entra na política para isso. E eles têm mais é que se ferrar mesmo, principalmente agora em ano eleitoral, porque aí o povo já vê quem são de verdade, não só não reelege, como não vota em quem essa gente indicar. Eu sempre digo que o principal requisito que a gente precisa para analisar um candidato, além da competência, do comprometimento, da luta, é a honestidade. Ele precisa ser, antes de tudo, honesto, né? Foi isso que trouxe o nosso presidente Bolsonaro a ser o maior líder político dessa nação. Até então, era um deputado ali do baixo clero, ninguém conhecia, ninguém dava importância, mas quando Joaquim Barbosa disse no plenário do STF, né, para quem não sabe aí, o ex-ministro do STF, né, ele disse no plenário do STF que o único da base aliada, porque na época, se não me engano, ele era do PP, do Progressistas, né? O único que não recebeu dinheiro do PT para poder votar de acordo com os projetos dele, né, o mensalão, foi Jair Messias Bolsonaro. A partir daí, meu amigo, ó, só deslanchou, né? Aí o povo realmente, que estava cansado de tanta corrupção, alçou o homem ao lugar que não deveria ter saído. Mas, enfim, essa é uma conversa para outro vídeo. Então a gente espera que o cunhado do Vorcaro aí, ele entregue a banda podre de Brasília, aqueles políticos principalmente que recebiam dinheiro do Vorcaro para fornecer aí qualquer tipo de lobby, serviço, ou seja lá o que for, tá bom? Agora mudando um pouquinho de assunto, né? Eu queria ter gravado um vídeo falando sobre isso, acho um tema importante, mas eu tava ruim esses dias aí, cara, tive uma série de compromissos também, então até fiquei fora aí nos últimos dias, peço desculpa, mas estamos de volta, né? A gente tem que ir em frente, porque esse ano, é o ano da mudança, né? A gente precisa aí lutar com todas as forças para garantir que o nosso candidato, Flávio Bolsonaro, filho do homem, entre lá, né? Tire essa corja petista. A gente tem que falar um pouco sobre essa questão da lei da misoginia, que foi aprovada no Senado. Importante dizer, no Senado. Não virou lei ainda. Vai para a Câmara. E muito provavelmente na Câmara vai ser derrubada, tá? E é por isso que ela foi proposta no Senado. Por 2 motivos, aliás, por 3 motivos principais. Existem vários aí, mas eu vou elencar os 3 motivos principais, tá? Por isso que ela foi proposta no Senado e não na Câmara. Motivo número 1, e eu acho que foi o principal, criar uma armadilha para o senador Flávio Bolsonaro, candidato à presidência, pré-candidato à presidência. Porque a esquerda tem os meios de comunicação, ainda tem a velha mídia, tem blogs, tem páginas, eles controlam em grande parte a internet também, né? Você sabe muito bem do que eu estou falando. Então, eles conseguiram criar a narrativa de que esse projeto era benéfico para as mulheres, era para proteger as mulheres. Pura hipocrisia, pura mentira. A gente sabe que não é isso, né? Se eles quisessem proteger as mulheres, eles tinham votado a favor de aumentar a pena para estupradores, por exemplo. Votaram contra. Todos eles, toda a esquerda, PT, PSOL, toda essa gente votou contra aumentar a pena para estupradores. Então eles não estão preocupados com a violência em todos os sentidos que a mulher sofre. Não estão preocupados com isso, né? Então essa lei, ela trata de outra coisa, ela trata de censura, ela trata de separação, ela trata de luta, a eterna luta de classes e de divisionismo, eu já vou falar disso. Então, se eles iam conseguir emplacar a narrativa de que esse era um projeto benéfico para a mulher, imagina o que não iriam fazer se Flávio Bolsonaro, sabendo que era um projeto
maléfico que visava a censura votasse contra. Tá vendo? É um misógino, é o filho do Bolsonaro, também é misógino, que não sei o que, é contra a mulher. Flávio Bolsonaro, que não pode comprar nenhuma briga agora, que não pode cair nessas armadilhas, não pode realmente dar sorte pro azar, votou a favor. Primeiro, porque já seria aprovado de qualquer forma, e segundo, porque a esquerda apenas criou esse projeto para criar narrativas e para fazer o Flávio Bolsonaro cair nessa armadilha e então criar essa narrativa contra ele nesse período de pré-campanha, para tentar emplacar nele a pecha de misógino. Essa é a questão, não há outro motivo. É claro, há ali algumas razões secundárias, né? Que seria a razão número 2, por exemplo. Por que colocou no Senado e não na Câmara? Porque na Câmara seria derrubada. E outra, o Flávio Bolsonaro não vota na Câmara, ele vota no Senado. Então eles precisavam do voto do Flávio Bolsonaro para poder criar a narrativa, e não na Câmara. Na Câmara ele não ia votar, né? Ele é senador, ele não é deputado. Então, provavelmente vai ser derrubado na Câmara, porque tem que ser mesmo. Essa é a questão, né? E esse é o último motivo, na minha opinião, porque a intenção da esquerda também, com esse projeto, né, a intenção secundária, digamos assim, é criar uma espécie de divisão na sociedade. O PT faz isso muito bem e faz, há anos. Dividir para conquistar. Sun Tzu, a arte da guerra. É muito difícil você conquistar um povo que está unido, que tem a base da sociedade muito solidificada, que é a família. É difícil. Agora, um povo dividido, um povo em guerra, um povo que se odeia, é muito fácil. Você cria o problema e apresenta a solução. Então, por exemplo, o negro é coitadinho, o negro sofre racismo, o negro sofre preconceito. Olha, eu, esquerda, vou defender você, negro. Basicamente é isso, né? Então a esquerda cria um problema de racismo estrutural, de racismo, enfim, cara, tanta coisa que essa gente cria, e se apresenta com a solução. E com isso, coloca ali o branco contra o negro. O rico contra o pobre. O patrão é malvadão, é explorador, é não sei o quê. E agora querem colocar um homem contra a mulher, né? Já colocaram um filho contra o pai, a lei das palmadas, e uma série de outras questões. E agora querem colocar o homem contra a mulher, ou o marido contra a esposa. Porque imagina só como seria uma lei dessa aprovada. Seria um caos total. Primeiro que a mulher, ela ia ser altamente rejeitada no mercado de trabalho. Porque o empresário ia fazer de tudo, mas de tudo mesmo, para evitar, né, contratar uma mulher. Porque já imaginou? Ele fala ali um A que a mulher entende diferente, pronto, ela sai dali, vai na delegacia e já era, meu amigo. O cara ia ser preso, 5 anos de cadeia porque falou alto com a mulher, misógino. Basicamente isso, ia ser isso, né? Você não ia poder perguntar para a mulher se ela tá... você tá de TPM, por isso que você tá dessa forma? Porque tudo bem, todo mundo tem o direito ali de estar num dia, né? Sei lá, acordou com o pé esquerdo, não tá muito bem, poucos amigos naquele dia. Todo mundo passa por isso, cara, por N problemas. Agora, por conta de uma situação como essa, a mulher interpretar errado e se sentir de qualquer forma, ir na delegacia e acabar com a vida da pessoa por conta de uma questão besta, não dá pra gente aceitar isso goela abaixo. A intenção secundária do PT, que a primária era justamente, a principal era justamente fazer o Flávio Bolsonaro cair nessa armadilha, é criar mais um mecanismo de divisão na sociedade. Como eu disse, um povo dividido, um povo que está se atacando, se odiando, naturalmente é muito fácil de conquistar. Né? Fora que você coloca na mulher uma figura intocável, uma figura que até com o marido pode ter problema dentro de casa, se uma lei dessa for aprovada. E aí você se apresenta como a solução. Não, olha, eu, esquerda, sou a defensora das mulheres, né? Então vocês têm que votar comigo. Não, o Bolsonaro é misógino, não pode votar nessa gente. Basicamente é isso, cara. Essa é a intenção. Então esse tipo de coisa, o povo tem que ficar ligeiro, tem que prestar muita atenção e não deixar de maneira nenhuma avançar. Eu acredito que teve senador ali que assim, não precisava se preocupar, não precisava se indispor com o seu eleitorado, tá? Não vou citar nomes aqui, ainda não é hora, mas no momento certo eu vou, tá? Não tenho um rabo preso com ninguém, com perdão da expressão, não tenho um rabo preso com nada e nem com ninguém.
Aliás, é candidatos assim que a gente precisa também, além de honestos, que não tenham o rabo preso. Essa é a questão. Você não deve nada para ninguém, meu amigo. Então ninguém controla o seu voto. Ninguém controla a sua atividade parlamentar. O problema do Senado hoje é esse. Mais da metade tem rabo preso. Né? Tem que andar na linha ali, senão algum processo é desengavetado lá no Supremo ou sabe-se lá onde. Essa é a questão. Mas tem senador ali que não precisava votar a favor desse projeto, que ele sabe que é censura, meu amigo. O senador pode ser uma anta, uma besta quadrada, mas ele tem ali dezenas de assessores que não são. Tem que ter cargo técnico dentro do gabinete. Então o cara sabe o que está no projeto, sabe qual que é a intenção. Votou a favor por quê? Não precisava se indispor. A base eleitoral do cara sabe muito bem o que significa esse projeto. Não ia estar nem aí se ele votou contra, entendeu? Mas por que votou a favor? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. É isso. Eu peço que compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal se for novo por aqui. Não esqueça, deixa o seu like, isso é muito importante. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.